Meus irmãos, abramos a palavra do Senhor no Salmo 4, texto que vamos estudar nesta noite. Salmo de número 4. Façamos essa leitura de maneira alternada. Salmo de Davi ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz e direito, logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Pai Celestial, pedimos Tua bênção, Tua direção, assistência de Teu Espírito sobre nós, sobre o Teu servo que vai falar, para que o faça com clareza, fidelidade e zelo, sobre os Teus servos que vão ouvir, para que ouçam com atenção e com o desejo sincero de responder em obediência ao Teu chamado. Glorifica o Teu nome na proclamação da Tua palavra nesta noite, entre nós, ó Deus. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos caminhado no estudo dos Salmos e parte do que estamos procurando fazer é treinar a igreja. Sempre é bom avançar nesse treinamento. Não há formatura na escola dominical e não há um diploma de crente que terminou o mestrado. Nós vamos passar a vida estudando as Escrituras e passar a vida aprendendo. Nós estamos aprendendo sobre o livro dos Salmos e nesse estudo estamos aprendendo sobre interpretação da Bíblia. E estamos vendo que o texto deve ser lido à luz do seu contexto. Houve um pedido que me foi feito essa semana que me deixou extremamente feliz. Na reunião dos nossos adolescentes na quinta-feira me pediram para falar sobre hermenêutica, a ciência da interpretação. Hermes era, no panteão grego, o mensageiro entre os deuses. Se você assistiu aquele desenho do SBT Hércules nos anos 90, o Hermes era aquele deusinho azul que levava a mensagem. Hermes, então, era quem entregava a mensagem. A ideia de você extrair a mensagem de um texto acabou recebendo essa ciência de hermenêutica, né? E aí o S sumiu, ficou hermenêutica. E quando os adolescentes, então, estavam interessados em interpretar a Bíblia, eu fiquei muito feliz, porque há algumas pessoas que querem a papinha mastigada na boca. E eu tive a ocasião, certa vez, de receber um oficial da igreja que me falou assim, pastor, por que você fica nos ensinando a interpretar a Bíblia? Fala logo o que a gente tem que fazer, a gente faz. E aí, então, eu disse assim, meu querido, se você só tiver esta capacidade de obedecer à sua liderança cegamente, o dia que você tiver um líder mal intencionado, você vai se tornar massa de manobra. Você precisa ser capaz de verificar as Escrituras por si mesmo, porque os crentes de Bereia, ouvindo o apóstolo Paulo, iam conferir nas Escrituras se as coisas eram realmente como ele falava. Então, temos nos dedicado a estudar os Salmos dentro de seus contextos. E a questão é que contexto pode ser algo muito amplo. Há um contexto histórico, quando foi que esse Salmo foi escrito, por quê? O que estava por trás da motivação das palavras de Davi quando escreveu o Salmo 4? Tem o contexto teológico, ou seja, quais os valores que Davi carregava consigo para poder escrever estas palavras? E tem o contexto literário, quando o compilador do livro dos Salmos reuniu as canções de Davi e foi organizá-las, por que ele fez desta a canção de número 4? Por que ele a colocou depois da número 3 e antes da número 5? Então, estas considerações têm nos ajudado a interpretar o livro dos Salmos. E nós vamos começar, então, com o contexto histórico do Salmo de número 4.
nem sempre nós vamos ter todas as informações que gostaríamos. E este é um caso. Nós sabemos pouquíssima coisa a respeito do contexto em que Davi escreveu este salmo em particular. O Salmo 3, que estudamos na semana passada, foi escrito quando Davi fugia de Absalão. Nós conhecemos detalhes muito específicos da revolta de Absalão. Como Absalão se levantou contra o seu pai, por que ele fez isso, quantos homens estavam ao seu lado, qual era o nome do seu general. Nós sabemos de todo o contexto, como foi que Davi fugiu, quando. Mas aqui no Salmo de número 4 nós temos pouquíssimas informações. A situação exata nos é desconhecida. Algumas pessoas chegaram a especular, por causa do que se diz no versículo 7. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e vinho, que deveria ter acontecido alguma catástrofe em Israel e não havia cereais o suficiente, não havia grãos, a colheita não tinha sido bem sucedida e os inimigos tinham muita comida. Mas isso fica difícil de conciliar com expressões como: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? O fato é, nós não sabemos. Sabemos o suficiente sobre Davi que ele foi perseguido e foi rejeitado, e foi um rei que enfrentou muita oposição ao longo de toda a sua vida. E estudamos isso na semana passada, quando vimos que o seu pai já não o valorizava, nem o considerou um candidato a ser ungido rei pelo profeta Samuel, que os seus irmãos o desprezavam, que Saul o perseguiu, que Absalão tentou matá-lo e tantas outras coisas. E foi em algum desses momentos que este salmo foi produzido. Se o Espírito Santo não se dignou preservar para nós maiores informações a respeito do contexto, é porque ele queria que considerássemos este salmo sem o contexto. E assim nós o faremos nesta noite. Mas sem contexto não quer dizer que a gente não saiba nada. Porque está escrito logo no começo, Salmo de Davi. Então, você sabe bem a história de Davi, e nós a consideramos bastante nos sermões anteriores, razão pela qual eu não vou retomar detalhadamente aqui a vida de Davi. Basta nos lembrar que Davi foi escolhido por Deus e ele seria o rei de Israel. E Deus prometeu a ele que ele governaria para todo sempre, porque Deus recusou Saul depois que este desobedeceu à voz do Senhor. Só que Davi foi perseguido por Saul e por muitos outros, foi rejeitado e teve uma vida de muitos embates. E num deles ele escreveu este salmo. É um salmo de lamento e de confiança. É, ao mesmo tempo, uma expressão de lamentação, porque a vida está difícil, porque o inimigo está perseguindo, porque as pessoas amam a vaidade, falam mentiras, correm atrás de Davi, acusam-no falsamente, e nisso existe a lamentação, mas também há no salmo uma nota de confiança, porque o salmo termina com Davi dizendo que deita e dorme, e pega no sono, que ele descansa seguro, porque Deus está permitindo que isso aconteça. O seu coração descansa no Senhor. Então, ao mesmo tempo em que a vida está difícil, o coração está calmo. E esta constatação já nos traz bastante ensinamento. É possível haver uma tempestade do lado de fora e o seu coração estar em paz do lado de dentro. Precisa saber qual foi o segredo de Davi para isso. O que Davi entendeu, o que Davi aprendeu sobre Deus que o fez descansar e ter paz no coração mesmo em dias difíceis, é o que nós queremos e devemos igualmente aprender. Bom, Davi divide esta poesia em 3 partes maiores. No começo do salmo, ele fala com Deus e ele se lamenta. E ele começa então falando: ó Deus, tu tens me aliviado. E a conjugação dos verbos nos ajuda a entender com quem Davi está falando. Se ele está falando com Deus e usando a pessoa do singular tu, então tu tens, a ti eu clamo, e assim nós entendemos que Davi está falando com o Senhor. E sabemos que ele está se lamentando porque ele menciona angústia, menciona alívio, porque ele pede a misericórdia de Deus. Ou seja, sua vida não está fácil, ele está enfrentando alguma dificuldade. Depois de dizer: Deus, minha vida não está fácil, olhe para mim, socorra-me, Senhor, o Senhor já me aliviou em outros momentos, eu preciso de alívio agora, ouça minha oração. Agora Davi, num segundo momento do Salmo, vai falar com os homens. É curioso isso. A canção que você tem em mãos aqui começa com Davi falando para Deus, e depois ele se vira para as pessoas que o perturbavam. E ele diz assim: ó homens.
E a palavra no hebraico para esses homens aí parece sugerir pessoas de nobre nascimento, possivelmente sugerindo, portanto, que seriam a nobreza que recusava a liderança de Davi. Os homens importantes de Israel que se opunham ao seu reinado. Então, homens iam tornar a glória em vexame. Que glória seria essa? A glória de ser o rei ungido de Israel e, no entanto, estar sofrendo algum tipo de perseguição, de humilhação, de recusa, de rejeição. Até quando vocês amarão a vaidade e vão buscar a mentira? Dando-nos a ideia de que essas pessoas podiam estar ansiosas por repartir o poder que ia sobrar se Davi pudesse ser demovido, deposto de seu cargo, e nem que para isso fosse necessário fazer acusações falsas e mentir contra a pessoa de Davi. Só que é curioso que, além de repreender os seus inimigos, Davi os instrui. É curioso isso. Normalmente nós temos vontade de amaldiçoar os nossos inimigos e fechar a porta e ir embora. Mas Davi repreende os seus inimigos e diz: o que vocês estão fazendo é uma loucura. Vocês não deviam me rejeitar porque eu fui o escolhido de Deus, e a unção que Deus colocou sobre mim não pode ser revogada. E quando vocês me rejeitam, na verdade, vocês estão rejeitando ao Senhor. Então Davi diz: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Ou seja, Deus está olhando por mim. Eu estou agindo bem e vocês estão agindo mal contra mim. Vocês sabiam que Deus vai me proteger? Vocês sabiam que se tentarem mentir contra mim, armarem ciladas, se ficarem amando a vaidade, buscando suas posições e com isso tramando esquemas para me tirar da minha posição, Deus vai olhar para isso? Deus vai me defender? O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Olha a certeza de Davi nesta oração. E aí, então Davi diz: irai-vos e não pequeis. Esta é uma frase que merece um pouco de comentário e atenção aqui, porque Davi não está mandando os inimigos ficarem irados. O verbo na língua hebraica sugere a questão de você tremer, sabe, aquele tremor de raiva, e dizendo assim: se você está com esse ódio todo de mim, está tremendo, está espumando de raiva, toma cuidado, não peca contra mim, porque o Senhor me ouve quando eu clamo, e eu sou o rei ungido. Então, essa ideia é: controle-se, componham-se. Por quê? Porque ainda que vocês estejam tremendo e espumando descontrolados de raiva, controlem-se, porque se vocês falarem mentiras e forem buscar as posições de vocês com vaidade e com engano no coração, Deus está olhando para mim, Ele está me distinguindo como um homem piedoso, Ele vai julgar vocês. Então, esta é uma orientação, instrução de Davi para eles. Se vocês estiverem tremendo de raiva, cuidado, não pequem, não se voltem contra mim. Quando forem deitar a cabeça no travesseiro, se aquietem, aceitem a determinação de Deus de que eu sou o rei escolhido de Israel. Quando vocês deitarem a cabeça no travesseiro, sosseguem. E confiem em Deus. Ofereçam sacrifícios de justiça, que é mais do que ir até o tabernáculo ou ao templo e matar um animal e queimar a sua carne sobre o altar, e sim ter uma vida de comportamento piedoso, e confiai no Senhor. Se Deus me escolheu como rei, Ele sabia o que estava fazendo, aceite a decisão de Deus e confie. Aí então, nós vamos mais à frente. Antes, porém, deixe-me só abrir um pequeno parênteses. Esse texto, irai-vos e não pequeis, é repetido pelo apóstolo Paulo lá em Filipenses 4:25, e lá o sentido é ligeiramente diferente. Lá a ideia é que pode haver um tipo de ira que todos devemos ter contra o pecado, contra as injustiças, mas que na manifestação desta nossa indignação contra aquilo que está errado, nós temos que agir dentro dos limites que Deus nos concede, ou seja, não estamos autorizados a pecar para corrigir algum erro, tá certo? Bom, vamos em frente. O Salmo prossegue no versículo 6, Davi volta a falar com Deus. Só que se no começo da sua oração ele estava lamentando, e aí depois ele se voltou para os ímpios inimigos e os repreendeu, e depois ele os instruiu, agora parece que ele se enche de coragem, porque ele falou com o inimigo: Deus está do meu lado. Para com isso, gente, vocês não vão prosperar. Deus me ouve quando eu clamo, confiem nele, não se atrevam a agir com ira e com pecado contra o Senhor e contra o seu ungido. E aí, então ele se volta para Deus e diz: Senhor, tem muita gente que está falando assim: quem nos dará a conhecer o bem?
É como se os inimigos de Davi estivessem olhando e falando assim: é esse cara aí que vai trazer coisa boa para nós? É esse rei que vai nos abençoar? Ou seja, é como se você estivesse em Brasília, na frente do Palácio do Planalto, e perguntasse: quem é o presidente da República? E as pessoas falarem assim: ué, você está insultando a nossa autoridade? Então, é essa a ideia. Quem era a pessoa que se esperava trouxesse o bem, que liderasse o povo de Deus? Seria o ungido do Senhor, o rei escolhido pelo Senhor. Mas quando as pessoas perguntavam isso, elas estavam manifestando a recusa que tinham em relação a Davi. E Davi então ora: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Ele pede: Senhor, abençoa o teu povo através de mim. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Senhor, eles estão falando tudo isso contra mim, mas eu estou contente. Contente mais do que aquele pessoal que trabalhou, colheu tudo e agora tem um monte de comida para beber, um monte para comer, um monte de vinho para beber, um monte de coisa na estante, na prateleira. Eu estou mais feliz do que eles, porque eu confio no Senhor. Eu me deito para dormir e pego no sono rapidamente, porque o Senhor me faz repousar seguro. Então, Davi expressa a sua confiança depois do seu lamento. Ele fala com os inimigos, repreendendo-os e instruindo-os. Então, este é o sentido básico do Salmo de número 4. E o que nós vemos aqui é que é uma combinação de lamento com confiança. E neste livro, que eu lhe recomendo com entusiasmo, uma introdução bíblico-teológica ao Antigo Testamento, o comentarista Mark Futato diz o seguinte: o propósito do livro de Salmos é instruir o povo de Deus na forma como experimentar a vida abundante para a qual Deus os criou e redimiu. Ou seja, o livro dos Salmos é para dizer assim: tem coisa ótima nessa vida que Deus preparou para você. Vem cá que eu te ensino. E você vê que essa é a ideia do livro dos Salmos, exatamente porque o livro é aberto com um salmo que fala da vida do bem-aventurado, da vida daquele que prospera, daquele que permanece, daquele que está plantado junto ao ribeiro de águas. Ou seja, tudo que ele faz é bem sucedido. Os salmos começam com essa ideia de que quem ler aquele livro vai ter uma vida boa, feliz, ajustada, abençoada. E o Salmo 1 nos mostra isso muito bem, como já vimos. A instrução, porém, vem de muitas outras maneiras. Ela pode vir no livro dos Salmos através de hinos, através de lamentos. Nós lemos um lamento aqui no Salmo de número 5, inclusive que cantamos, metrificado, nosso hino 122. E o Salmo 3, que lemos na semana passada, quando Davi fugia de Absalão, é um salmo de lamento. Ou seja, faz parte da instrução de Deus para nós sobre como ter uma vida boa, próspera, bem-sucedida, bem-aventurada, e ensinar para a gente como a gente lamenta. Também Deus fala conosco através de ações de graças, cânticos de confiança. Este é um salmo duplo, de lamentação e de confiança. Salmos de sabedoria, como é o caso do Salmo 1, e salmos de reinado divino, como é o caso do Salmo 2. No inário do povo de Israel havia canções de todos os tipos. E nós cantamos um salmo de reinado hoje, o Salmo 45. Se você abre lá, você vai ver: ao Rei dos Reis eu consagro o que compus, e a minha língua traz louvores ao Senhor e tal. E nós cantamos: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Dando a ideia, portanto, que um salmo que celebra Deus como Rei do Universo faz parte da instrução do Senhor para que tenhamos uma vida feliz e bem-aventurada. E o Salmo número 2 também é sobre isso. Já o lemos, já o estudamos. Um salmo que diz: não se rebele contra o ungido de Deus. As pessoas ficam maquinando coisas contra o ungido de Deus e se recusando a se submeter ao seu governo. Se arrependa enquanto é tempo, beije o filho para que ele não se irrite. São bem-aventurados aqueles que se abrigarem no ungido do Senhor, como nós já estudamos. E assim, então, nós temos toda essa gama de estilos, não é? De tipos diferentes de salmos para nos instruir. E o que mais podemos aprender no contexto histórico do Salmo 4? Que ele foi dedicado ao mestre de canto com instrumentos de cordas. É a primeira vez que essa expressão aparece no livro dos Salmos. O Salmo de número 3 não falou nada sobre isso no seu título, e o Salmo 1 e o Salmo 2 sequer tinham esse título na sua abertura. E isso aqui nos traz alguma informação importante também. Quem era o mestre de canto? Bom, nós sabemos que Davi, sendo já velho, constituiu Salomão como seu filho como rei e fez
providências para que os levitas servissem no templo, e ele separou milhares de levitas, 24 mil para superintenderem a obra da casa do Senhor, 4 mil cantores para louvarem ao Senhor com os instrumentos que ele mesmo construiu para esse objetivo. Ou seja, Davi equipou 4 mil músicos para tocarem no templo. Você acha que isso aí é uma orquestra significativa? É muita coisa, não é? E o texto bíblico vai nos dizer também, em 1 Crônicas 25, que ele separou para esse ministério os filhos de Asaf e de Jedutum para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. Quando nós pensamos em profetizar aqui, nós estamos falando de declarar a palavra do Senhor. E as canções que Davi escreveu e dedicou ao mestre de canto. E Jedutum era um dos mestres do canto, um dos líderes, chefes do serviço do louvor. E quando você lê cabeçalhos como do Salmo 39, você vê que está escrito lá, ao mestre de canto Jedutum. Então você entende quem é esse mestre de canto, porque o Salmo 39 diz que Jedutum era um desses mestres de canto, e quando você lê Crônicas, você entende que Jedutum foi alguém que Davi colocou no serviço do tabernáculo para tocar instrumento de corda que Davi preparou para isso. Mas o que isso significa na prática, portanto? Significa que Davi encarrega os seus irmãos de cantarem ao Senhor as músicas que ele mesmo compõe sob orientação do Espírito Santo e envia para o serviço do tabernáculo, mas logo em seguida o povo vai dizer amém e vai louvar ao Senhor também. Num primeiro momento, a partitura é escrita por Davi. Os primeiros leitores são os levitas. Jedutum rege o coral do tabernáculo. Quando os levitas terminam de cantar a canção que Davi escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, o povo diz, é verdade, o que significa a palavra amém. O povo louva junto com Davi, louva juntamente com Jedutum. E as pessoas, então, que são designadas para esse serviço, estão, inclusive, tocando instrumentos de música de Deus. Havia um zelo tal que os instrumentos que eram usados ali no tabernáculo eram específicos para essa finalidade. Não há tempo de nos determos nesses detalhes aqui agora, mas o importante é que você saiba, seja qual for o contexto deste Salmo de número 4, qual tenha sido a aflição que levou Davi a escrever, Senhor, olha para mim, tem misericórdia de mim, e falar com os seus inimigos assim, o fato é que esta confiança de Davi, esse lamento de Davi, foram registrados e foram entregues ao mestre de canto, pode ter sido Jedutum, Asaf ou algum outro encarregado desse serviço, para que a experiência de Davi fosse cantada em louvor ao Senhor no tabernáculo. O que devemos entender deste trâmite, desde o momento aflitivo em que Davi foi levado a compor o Salmo, até o momento em que a experiência de Davi é cantada no tabernáculo para todo Israel louvar ao Senhor e também dizer amém? O que nós devemos entender é isto aqui, ó. Boa parte dos salmos foi composta originalmente como palavras humanas para Deus. Num primeiro momento, o salmo é Davi falando com Deus. É de baixo para cima. Num primeiro momento, o salmo está subindo. É alguém aqui na terra falando com Deus lá nos céus. No entanto, sob a graça diretiva do Espírito Santo, essas palavras humanas dirigidas a Deus foram transformadas em palavras de Deus para os seres humanos. Hoje, quando nós viemos ler o Salmo 4, nós viemos ler a palavra de Deus. Houve um momento em que o Salmo 4 foi de Davi para Deus, e agora o Salmo 4 é de Deus para você. Ou seja, o Espírito Santo fez a oração de Davi se tornar o guia de Deus para eu e você orarmos também. E isso é importante. Assim, estamos sendo instruídos quanto à maneira de experimentar aquela vida abundante prometida no Salmo 1, seja nas mais variadas circunstâncias, seja no desespero, seja nas alturas da alegria. Certamente um dos motivos pelos quais o livro de Salmos tem sido tão estimado pelo povo de Deus ao longo dos séculos é o fato de que ele expressa todas as experiências da vida. Então, se você precisar de um guia para louvar a Deus quando estiver alegre, os salmos podem te ajudar. Se você precisar de uma orientação de Deus, palavra de Deus, para se dirigir ao Senhor em lamento, os salmos estão lá para te ajudar. Em um determinado momento, os salmos foram a palavra do homem para Deus. Hoje, eles são a palavra de Deus para os homens. Então, nós cantamos o Salmo de número 5,
E eu gostaria de lembrar com você, foi o primeiro salmo cantado em território brasileiro. Lá, na frente da primeira igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, cujo prédio você vê aqui ao fundo, há um monumento onde estão as estátuas dos pastores Pierre Richier e Guillaume Chartier. Eles foram os pastores mandados por João Calvino para a França Antártica. E eles vieram com cópias do Saltério de Genebra nas mãos. E eles vieram aqui procurando um lugar onde pudessem cantar e louvar ao Senhor sem perseguição religiosa, depois do massacre dos huguenotes na noite de São Bartolomeu. E aí então eles chegam ao Brasil dizendo: Senhor, nós temos inimigos. Nós temos pessoas que querem nos matar por sermos protestantes. O que a gente fala para Deus? O sermão do pastor Pierre foi: uma coisa humildemente peço ao Senhor, que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida. Salmo 27:4. Será que o pedido desse pastor foi orientado? É lógico que sim. Ele tinha no livro dos Salmos um guia sobre como se dirigir a Deus nessa situação. E o que foi cantado? O Salmo 5, do Saltério de Genebra, metrificado por um músico contratado por João Calvino e cuja melodia foi elaborada, metrificado por um poeta contratado por João Calvino e cuja música foi elaborada por um músico igualmente contratado por João Calvino. E aí, então você tem pessoas que estão ao longo de milênios cantando os salmos como orientação de Deus para o que dizer nas suas lutas e nas suas horas de dificuldade. No que se refere, portanto, a esse contexto histórico do salmo, nós já podemos e devemos fazer muitas aplicações aqui. Primeira, a vida com Deus não é isenta de lutas. Davi recebeu uma das maiores honras de toda a Bíblia, ser o inaugurador de uma dinastia real. E, no entanto, ao lado dessas honras tremendas, ele recebeu muitas aflições. Então, cuidado com pessoas que andam prometendo uma vida sem problemas, com evangelhos que andam, falsos evangelhos, que andam prometendo ausência de dificuldade. A Escritura não endossa esse raciocínio. Segundo, pode falar com Deus que está doendo, não tem problema, Deus aguenta o seu desabafo. Nós temos falado sobre isso na reunião de oração, às quartas-feiras, falamos sobre isso um pouco na quarta-feira passada, vamos falar um pouco mais na quarta-feira que vem, você está convidado a estar conosco, mas é importante saber, a gente pode dizer para Deus tudo que está doendo lá dentro, Ele aguenta. Ele vai escutar a nossa queixa e vai olhar assim e falar: ô meu filho, eu sei, eu entendo você. Não quer dizer que você está certo, não quer dizer que você sempre vai obter o que você deseja, mas quer dizer sim que Deus está pronto para ouvir você quando você clamar. E isso é profundamente consolador e encorajador. Nós não deveríamos ter medo de nos dirigir ao Senhor. Pelo contrário, nós precisamos justamente falar com Ele. Deus até mesmo deixou o modelo. O que eu digo para Deus quando eu estiver sofrendo? Você tem salmos e salmos e salmos de lamento para você ler. E eles devem ser o seu guia. Às vezes a gente percebe que as pessoas não têm vocabulário para dizer alguma coisa para Deus. E isso pode ser, não significa que sempre é, mas isso pode ser um indício de que você não tem um bom vocabulário nas Escrituras, um bom treinamento nas Escrituras. Porque a Escritura te deixa modelo de tudo o que você deve saber para ter uma vida sensata, justa e piedosa. Então, Deus, estou sem palavras para falar com o Senhor. Abra o livro dos Salmos, busque a instrução e você será certamente socorrido. Não sabe como orar, portanto, aprenda nos Salmos. O texto também nos fala sobre o remédio para a angústia. Meus queridos irmãos, uma das coisas que mais tem aumentado no mundo é o consumo de remédio tarja preta. A doencificação das emoções tem sido um problema da nossa era. E se você ler pesquisas de incrédulos, e eu posso mostrar alguns livros que tenho aqui no meu escritório para você, pelo menos uns 10, escritos por incrédulos, gente que não teme a Deus, dizendo, é um absurdo o que eles estão fazendo ao manufaturar vítimas. Eles estão criando uma indústria que trata sentimentos como se fossem doença. E problemas da alma sendo resolvidos com remédios que dopam o corpo. E a Escritura está dizendo para nós que o remédio para a angústia é a confiança em Deus. Davi lamenta, diz que tem muitos problemas, olha nos olhos dos inimigos, repreende os inimigos, instrui os inimigos e vai dormir. Isso nós precisamos aprender. Um homem com aquele tanto de problema,
Depois de dizer, vocês estão mentindo, vocês são vaidosos, vocês estão dizendo por aí, que rei é que vai nos trazer algum bem? Debocham de mim. Deixa eu contar um negócio para vocês. Deus me distingue para si. Eu sou piedoso, eu amo a Deus e Ele está comigo. E Ele põe alegria no meu coração mais do que esse pessoal que se entope de comida e de bebida aí. E agora eu vou deitar e dormir. Esse remédio é bíblico, querido. E nós temos desprezado isso. E nós não temos tomado posse dessas bênçãos maravilhosas, desse tesouro de riqueza espiritual que está à nossa disposição na palavra de Deus. Eu não nego com isso, e é importante dizer, eu não nego com isso que pode haver situações em que um problema de tireoide, um problema do baço, um problema de qualquer desordem fisiológica venha a trazer algum problema. Essas coisas existem, mas certamente elas não existem na proporção que o mundo anda achando que tem. E nós precisamos cuidar disso. Há mais aplicações ainda. Quem está sofrendo em desespero, quem está sofrendo na piedade, não se desespera. É curioso, meus queridos, os salmos de lamento são sempre instruídos por declarações de fé. Você precisa se agarrar em algo que você tenha certeza, no momento em que as coisas são nebulosas e duvidosas. Quando Davi tem muitas dúvidas a respeito das intenções dos seus inimigos, ele se agarra nas certezas que ele tem. Deus é meu amigo, Deus está comigo. Então ele sofre, porque ele é vítima da maldade de homens que não temem ao Senhor, mas ele descansa na bondade do Deus que o sustenta. Existe jeito certo para sofrer. O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses que estavam angustiados porque alguns dos membros da igreja de Tessalônica estavam morrendo e eles não tinham entendido completamente o que acontece com alguém que morre em Cristo. E o apóstolo Paulo escreve para eles dizendo assim, eu quero que vos escrevo isso para que vocês se entristeçam, mas não como aqueles que não têm esperança. Ou seja, a tristeza, o crente também fica triste, mas a tristeza dele é diferente. A tristeza dele já vem amaciada, cheia de esperança, cheia de certeza, cheia de consolo. Ele está no mundo, ele sofre as coisas, mas ele descansa no Senhor. A outra coisa é a atitude que Davi exibe aqui para com os inimigos. Você já reparou que Davi não se encolhe? Davi olha para o inimigo e diz assim, vocês estão zombando de mim, deixa eu contar um negócio para você, Deus vai pegar vocês. Vocês estão olhando e falando assim, quem vai fazer bem para nós? Quem vai ser o rei que vai nos governar? Deixa eu contar um negócio para vocês. Deus distingue o piedoso. Eu clamo para ele e ele me responde. E essa devia ser a atitude, por exemplo, do jovem que está indo para a escola e está todo mundo olhando para ele e fala, você é crente? Ih, coitado, que vida miserável que você leva, hein? Não pode fazer nada. O jovem devia olhar e falar assim, deixa eu explicar uma coisa para você, amigo. Você está acabando com a sua vida. Você está gastando o seu tempo, sua energia, sua saúde, sua juventude, os seus anos naquilo que não edifica e não vai te dar benefício eterno nenhum. Deixa eu explicar para você, o feliz sou eu. Nós agimos às vezes aquartelados, meus irmãos, e nós nos escondemos, fechando os olhos, falando assim, tomara que ninguém saiba que eu sou crente, porque senão vou ficar pegando no meu pé e eu não quero. E eu não quero escutar essas coisas não, senão eu acabo desistindo. É ao contrário. Sabe qual é o texto que é impressionante nesse sentido? Jesus falando assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lembra disso? Durante muito tempo da minha infância, eu fiquei pensando que o inferno ia pegar uma porta e ia ficar dando portada na igreja. Pá! Mas não é isso que o texto está dizendo. Não é o inferno que bate na igreja. É a igreja que entra arrebentando a porta do inferno e tirando o pecador de lá para a glória de Cristo. O inferno não tem chance com Cristo, querido. A gente não precisa se encolher. A gente não precisa ficar com medo. A gente precisa olhar para esse mundo e dizer assim, vocês não sabem o que estão perdendo. Eu clamo e o Senhor me ouve. Eu não sou um coitadinho. Não estou dizendo que está gostoso, eu estou reclamando para Deus, eu estou lamentando para Deus, dizendo, Senhor, me livra dessa angústia. Mas eu mesmo assim, eu olho para o inimigo e falo assim, você para com essa história que Deus vai te pegar. Para com isso, porque eu oro e Deus me escuta. E agora eu vou deitar a cabeça no travesseiro e eu vou dormir. Queridos,
Nós somos o time vencedor, vamos parar de viver como se fôssemos o time perdedor, o time que está com vergonha. Nós devíamos ter alegria e orgulho de estarmos ao lado daquele que nos faz mais do que vencedores. Davi está nos mostrando que as coisas são nessa ordem de prioridade. E depois deita no travesseiro, vai dormir, querido. Durma como um vencedor. Durma como quem sabe que está absolutamente tudo sob controle. Meu alvo é chegar na meta de atingir o padrão do seu Calvino. Não o Calvino lá de Genebra, o seu Calvino da Igreja da Lapa. O seu Calvino da Igreja da Lapa, talvez eu tenha contado a história dele aqui, porque eu conto muito. E vocês vão descobrir depois de uns 3, 4 meses que eu começo a repetir as histórias. Não é infinito, não. Mas o seu Calvino ele foi piloto da Força Aérea do Juscelino Kubitschek. E se aposentou e ele já devia ter uns 90 anos quando essa história aconteceu. Eu o visitei, ele estava com uns 94. E ele era casado com a tia Cacilda, uma irmã muito querida lá da Igreja da Lapa. E eles moravam numa casa lá na Lapa e os assaltantes entraram na casa. Tia Cacilda era uma esposa muito mais nova do que ele, uns 20 anos aproximadamente, talvez mais. E ela muito saudável, muito disposta, muito cheia de energia, punha aquela mesa de café assim da tarde para o seu Calvino, que tinha de tudo que você pudesse imaginar. E o seu Calvino tomava aquele lanche de rei, e os assaltantes entraram. É um assalto e tal! O seu Calvino olhou e falou assim, ô meu filho, vida está difícil, né? Está precisando assaltar, né, querido? Não, tudo bem, eu entendo você. Mas, estou vendo que você está meio magrinho aí, você não quer fazer um lanche primeiro? Cacilda, traz lá, esquenta o leite para os meninos. Aí o Gama, que vai na cozinha nada não. Ele falou, não, acompanha a Cacilda lá, não tem arma aqui em casa não, meu jovem, fica tranquilo, aqui é 2 velhos, vai lá, Cacilda. Cacilda foi lá, fez lanche para os meninos, esquentou, os meninos tomaram o leite, tudo, com arma na mão e tal. Agora nós vamos limpar a casa, hein, tio? Ele falou, não tem problema não, pode levar tudo. Só que eu posso pedir um favor para você? Entra lá no quarto, pega lá os que você quiser lá do quarto, aí depois você sai, porque, velho, depois que toma lanche, dá um soninho. Então, eu quero ir lá e deitar, aí você leva o que você quiser, na saída, faz só um favor, encosta a porta que eu não gosto de tomar vento. E foi, e deitou, e dormiu. Você não gostaria de viver assim num dia de um assalto? Ah, eu gostaria. Será que a gente precisa ter 94 para aparentemente não ter mais nada a perder? Não, porque nós já temos Cristo e não temos nada a perder. Nós podemos ter esse tipo de paz na vida, meus queridos. Nós podemos descansar e ter essa alegria. Isso é importante que você saiba. Porque tem gente que está se descabelando quando sofreu algum revés. E quando podia, muito bem, se juntar a Davi e deitar e dormir. Agora, outra lição importante é a importância do nosso repertório musical. O povo de Israel estava aprendendo isso. Sabe o que eles viram? Eles viram a nobreza se rebelando contra Davi e viram chegar a partitura na mão de Jedutum e dizer, agora vamos cantar, que nobre nenhum, que homem nenhum, tira o rei ungido do seu lugar. Vamos lembrar disso? O repertório musical era extremamente pedagógico. Então, as músicas que você canta vão determinar as ênfases daquilo que você crê. E é importante cantar sobre todo o espectro da vida. Se tem salmo real e se tem música de lamento no livro dos Salmos, a gente canta o Salmo 45, que é real, ao Rei dos Reis consagro, mas canta o Salmo 5, que é de lamento, a minha voz, ó Deus, atende, no mesmo culto, porque a nossa vida tem todas essas coisas. E nessa semana você vai ter alegrias e desgostos, certamente. E por último, eu quero destacar aqui, nesta parte histórica, a beleza, nessa parte do contexto histórico, a beleza da nossa herança. Veja, nós estamos cantando no culto desta noite um hino que foi uma musicalização feita lá em Genebra, a metrificação e musicalização do Salmo 5º. E estamos nos unindo a estes irmãos com um jeitão um pouco diferente. Jedutum deve ter usado outra instrumentação, certamente não foi um teclado eletrônico. Ele não cantou no microfone. Ele certamente não usou a partitura do Saltério de Genebra, mas ele cantou a mesma história. E nós devemos entender que é essa a certeza que é nossa. A certeza de Davi é a nossa certeza. E ao cantarmos a palavra de Deus, nós estamos nos unindo nessa tradição. Isso é importante, isso é belo, isso é valioso e deve ser incentivado entre nós. Bom, a segunda camada do texto, nós já temos estudado, e eu não vou me demorar aqui de propósito. Veja,
quando Davi canta agora, ele canta se lembrando de muitas outras coisas que Deus lhe prometeu. Então, ele se lembra que Deus fez uma aliança com ele, e ele sabe que não pode ser tirado daquele trono, porque foi Deus quem lhe garantiu que ali ele ficaria. Então, nós já vimos aqui que Davi sabe que o Senhor distingue para si o piedoso, e pede: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. É curioso que ele usa como pedido aqui, aquela mesma expressão que foi ordenada por Deus a Moisés, que usasse para abençoar o povo. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Então você percebe que Davi faz uma oração informada. Ele sabe das promessas. Nós já lemos, né? No texto, no culto da semana passada, Davi falando: quem sou eu para que o Senhor me tenha trazido até aqui? O Senhor falou a respeito da minha casa para tempos distantes, e isso é instrução para todo mundo. O mundo inteiro vai ter que saber que o Messias vai vir através da minha linhagem real. Então, quem há como teu povo é muito abençoado. Davi está se lembrando dessas promessas quando ora ao Senhor. Você oraria com mais profundidade se conhecesse a Bíblia com mais profundidade. Você oraria com mais confiança e certeza se apropriasse mais das promessas de Deus e meditasse nelas mais repetidamente. E Davi, no final de sua vida, como últimas palavras, que também já lemos na semana passada, vai dizer: eu sou o ungido do Deus de Jacó, eu sou o mavioso salmista de Israel. Deus fala, o seu Espírito fala por meu intermédio, a sua palavra está na minha língua. Ele estabeleceu comigo uma aliança eterna, e Ele vai me fazer prosperar em toda a minha salvação e toda a minha esperança. Se você atualizasse isso para a sua vida, você poderia dizer: Deus disse que em Cristo todos os meus pecados foram cancelados. Deus disse que Ele ouve o meu clamor, que os seus olhos estão atentos às minhas súplicas. Deus disse que nada pode me separar do seu amor que está em Cristo Jesus, que nele eu sou mais do que vencedor, que ninguém pode me arrebatar da sua mão, e eu descanso nele, e esta é a maior certeza da minha vida. Boa noite, estou indo dormir. É assim que a gente entende, é assim que a gente descansa. Então, isso é importante. Mas, por último, eu quero falar com você sobre o contexto literário. E talvez essa seja a contribuição mais diferente que este estudo dos Salmos está nos trazendo, e talvez a mais complexa. Razão pela qual, atendendo a alguns pedidos: pastor, o senhor tem trazido bastante informação, vai mais devagar um pouco, respira, né, e tal. Eu vou fazer aqui um outro modo de falar das mesmas coisas. E eu espero que esse recurso seja útil para nós, para pensarmos a respeito disso. Primeiro eu quero lhe comunicar: os sermões estão todos já numa playlist lá no canal do YouTube da igreja. Eu gravei o sermão do Salmo 1 de novo, aquele que foi interrompido por causa da queda de energia, e eu vou mandar a vocês, até amanhã, os 4 PDFs dos 4 estudos para vocês terem, ok? E se faltar alguma coisa, me cobrem, mas já está lá, já está com você. Mas agora eu queria fazer um exercício aqui com você. Eu fiquei mexendo um pouco na inteligência artificial essa semana e eu gostei dos resultados. Foi mais da inteligência artificial do que da minha inteligência natural, mas eu acho que ficou bom. Eu pedi para a inteligência fazer alguns desenhos para mim. Eu orientei, e então eu queria que você pensasse, olhando para esse desenho aqui, que foi feito, que isso aí foi uma postagem de um rapazinho, que nasceu no ano de 1990, Daniel, acabei de inventar o nome dele. O Daniel nasceu em 1990, e em 1995 ele postou assim: meu boneco de neve. Ok? Aí você leu, Daniel, meu boneco de neve, 1995. Mas aí, no ano 2000, o Daniel postou essa foto dele, dizendo assim: sempre é hora de brincar. Ok. Passam-se mais anos, em 2008, o Daniel já está um rapaz, e ele posta assim: chocolate quente e paz. E aí, então, passa mais um tempo, e em 2020, o Daniel posta a foto dizendo: primeiro dia na clínica. Você acompanhou a vida do Daniel de 1995 até 2020 em 4 posts, ok? Só que esses 4 posts, isoladamente, teriam mensagens individuais. Mas, de repente, o Daniel vai lá e faz esse post aqui. E ele coloca 1995, 2000, 2008 e 2020 lado a lado. Tudo num post só, num carrossel. É assim que fala, né, meninos jovens?
lá no Instagram? Estou certo, né? Eu tenho que me atualizar. Na reunião da UPA eu falei CD, os adolescentes olharam para mim assim, o que é isso, pastor? Né? Então tem que falar a linguagem dos jovens aqui. E aí então, o Daniel foi lá e postou isso aqui. Sabe o que o Daniel está te fazendo com essa postagem? Ele está te convidando a enxergar que uma foto atrás da outra tem que estar contando alguma história, tem que ter algum enredo. E por que você vai enxergar um enredo aqui? Você vai buscar elementos de continuidade. Você vai buscar nessas 4 fotografias alguma coisa que mostre que ele tinha uma intenção por trás delas. E então eu amplio aqui e vou te dizer, você reparou que tem um cachorro na figura número 1, outro cachorro na figura número 2, maiorzinho, deve ser o mesmo e deve ter crescido. Aí tem outro cachorro na figura número 3, já velhinho e cansado. Deu um trabalho fazer isso na IA, mas saiu. O cachorrinho está até mais velhinho, não está? Então, e aí na figura número 4, o cachorrinho não está mais. Já está outro cachorro branco, aquele lá já foi. Só que o cachorro estava, olha só, tinha alguém tirando fotografia aqui, e a foto estava ali. Então o cachorro também está naquela foto, que também está aqui, e que também está lá na parede, no consultório da veterinária. Ou seja, o cachorrinho é um elemento de continuidade. Ok? Aí tem a fotografia que a mãe tirou, que por acaso também está no porta-retrato da cena 2, no porta-retrato da cena 3 e no porta-retrato da cena 4. E a mãe também está lá, só que ela está debaixo da coberta, meio doentinha. Sinal que a mãe provavelmente que apareceu aqui jovenzinha, quando ele já está adulto, já ou ainda está enferma ou então já partiu. E você consegue captar essas coisas só porque tem uma foto do lado da outra. Porque se não tivesse uma foto do lado da outra, você não perceberia essas coisas. E aí, então tem um abajur azul ali, que também está aqui, que também está aqui e que também está lá. E deu trabalho até fazer os 4 cenas com o abajur, mas saiu. E tem mais coisa aí que acontece. Tem uma canequinha aqui, vermelha, que ele está tomando chocolate quente aqui e a caneca ainda está lá em cima. Então, quando você olha isso, você fala assim, essas histórias, essas fotos que o Daniel colocou no seu carrossel, elas estão contando uma história só porque foram colocadas uma do lado da outra. É disso que nós estamos falando quando nós falamos a respeito de contexto literário dos Salmos dentro do livro dos Salmos. Ou seja, se eu pegar cachorro, abajur, fotografia, mãe e porta-retrato, e então tentar estabelecer uma conexão entre essas 4 figuras, eu consigo. Da mesma forma que se eu pegar aqui temas no Salmo 1, no 2, no 3 e no 4, e for procurar elementos de continuidade, eu consigo também. Então, o que é o Salmo 1? É um salmo de sabedoria. É o salmista dizendo assim, se você seguir o caminho do Senhor, você vai ser bem-aventurado. Então, o bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor, e ele não se assenta na roda dos escarnecedores, e o ímpio não é assim. O caminho dele vai perecer e os ímpios não estarão de pé, não se levantarão no dia do juízo. Aí você leu um salmo de sabedoria. A lição que você poderia tirar desse salmo de sabedoria, sem que ele estivesse ao lado do salmo 2, parava aí. As outras lições que nós estamos tirando é só pelo fato de que o salmo 1 está num carrossel de 3.000 anos de idade, antes de inventar Instagram, na estrutura literária do livro dos Salmos. Está ajudando a entender, meus irmãos? Está facilitando um pouco mais. Então você vai para o Salmo 2. E o Salmo 2 é um salmo real. Um salmo que celebra a entronização do rei de Israel. Então, o salmo diz que tem gente imaginando coisas vãs contra o rei, e, no entanto, reis estão se levantando, ímpios estão dizendo, vamos sacudir o seu jugo de sobre nós e tal, contra o Senhor, contra o seu ungido. Só que então, Deus lá no céu está rindo, porque ele se assenta no trono, e então ele está dizendo, é melhor vocês acatarem o meu Filho divino, e temê-lo e obedecê-lo, porque senão vocês vão perecer. É um salmo real, que aparentemente não tem nada a ver com o salmo de sabedoria. No entanto, quando você colocou um do lado do outro, você percebeu que o salmo real terminou com bem-aventurança, igual começou o primeiro, que ele falou de pensar em coisas vãs, ao contrário de meditar na lei, que ele falou que quem não seguir o rei ungido vai perecer no caminho, igual o ímpio do salmo anterior, que Deus está rindo de quem zomba do seu ungido assentado no céu, e o homem justo não está assentado em qualquer lugar, e assim você vai ver que tem vários elementos. Quando chega no salmo número 3,
É um outro salmo completamente diferente. Não é um salmo de sabedoria, não é um salmo real, é um salmo de lamento. Quando Davi está fugindo de Absalão, seu filho que quer matá-lo. Aí Davi vai dizer, Senhor, meus adversários estão crescendo em número, meus inimigos se levantam contra mim, são muitos os que dizem que Deus não pode me salvar, mas o Senhor é a minha glória, me socorre do seu monte, eu estou te clamando, me responda, eu não estou com medo do povo, e vou deitar e vou pegar no sono. E aí você percebe que tem elementos de pessoas se levantando, que perpassam os 3 salmos, de pessoas dizendo algo contra o ungido, de Deus socorrendo do seu santo monte, de batalhas contra o ungido do Senhor, que no caso era o próprio Davi, de não temer as pessoas erradas, mas temer a pessoa certa, que é Deus, e assim você entende isso. E aí você chega no salmo de número 4, que é um salmo de Davi, numa circunstância desconhecida, mas ele foi colocado no lugar exato no livro dos Salmos para fazer o carrossel de Deus aqui. E aí, então você chega lá e tem um salmo de lamento e confiança, onde Davi diz, na angústia tu me tens aliviado. Bom, a palavra para angústia é a mesma na língua hebraica dos adversários, que seriam aqueles que me causam angústia, meus angustiadores. Isso não fica evidente na língua portuguesa, mas é muito claro no hebraico. Muitos dizem, esse aí que vai nos fazer o bem? E aqui outros dizem, não, Deus não vai conseguir salvá-lo. Eles tornaram a minha glória em vexame. Davi falou no Salmo 3, tu és a minha glória. Deus, responde quando clamo. E lá no Salmo 3 ele disse, eu clamo e Deus responde. E ele falou, eu deito e pego no sono, no finalzinho do Salmo, igualzinho está lá no Salmo 3. Aí você olha e diz assim, espera aí, essas coisas não foram colocadas lado a lado de qualquer maneira. Isso foi intencional. E aí então, um comentarista chamado Christopher Ash, que escreveu um livro extraordinário, que tem sido minha alegria de meditação nessas semanas, que é o comentário cristocêntrico dos Salmos. Ele fala o seguinte, essas palavras de conexão provavelmente significam que os editores guiados pelo Espírito querem que nós tenhamos o Salmo 3 em mente quando formos ler o Salmo 4. Então, esses salmos estão falando de provações semelhantes do rei ungido de Deus e do seu povo. Está falando do rei ungido do Salmo 2, que foi perseguido no Salmo 3 por seu filho Absalão e perseguido por homens maus que olhavam e falavam, quem vai nos trazer o bem? É esse aí o rei que vai nos livrar? Então, você tem que ler essas coisas todas em conjunto. E é curioso, meus queridos, porque eu estava lendo de novo o Salmo 5 na hora da liturgia, e a gente agora começa a ficar com o olho mais treinado, né, para enxergar essas coisas. E eu comecei a ler o Salmo 5, e eu percebi aqui o versículo 6, tu destróis os que proferem mentira. Mas aí eu lembrei que lá no Salmo de número 4, a gente tinha acabado de ler, ó homens, até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? E aí você começa a perceber, se eu continuar lendo o Salmo 5, a história vai continuar. O carrossel andou mais ainda. Então eu devo ler o livro dos Salmos entendendo que existe uma narrativa que se sobrepassa às fotografias. Não é só cada foto individual que conta uma história, é o álbum. Não é só o post, é o carrossel. Então, quando a gente entender isso, a gente vai estar se aproximando da abordagem canônica. É uma metanarrativa. Só que essa metanarrativa é mais profunda um pouco. Porque a gente não pode parar só na palavra, não. A gente tem que ir para as ideias. Se você olhar esse carrossel novamente, você viu a caneca, você viu o cachorro, você viu o menino, você viu o retrato, você viu o abajur, viu o sofá repetido. Mas será que você percebeu mesmo o que o Daniel queria te contar? Porque o Daniel já agora é um veterinário formado. E quem juntou essas 4 imagens foi um veterinário já. Não é um menino, é um adulto. O que será que ele quis contar? Aí você começa a olhar e fala assim, deve ter sido um dia bem legal esse do boneco de neve, né? Deve ter sido muito fofinho. Coraçãozinho. E aí você lembra do dia que ele brincava com o cachorrinho dele, filhote, e fala, quanto amor envolvido. E aí o dia que ele sentou, já jovenzinho, já não estava mais com o cachorro com vontade de pular, o cachorro já está cansadão, nem o rabo balança mais, já chega lá só, e ele está lá tomando chocolate quente, dizendo, tudo bem, fica aí, está tranquilo, mas o amor está lá. E esse amor guiou o Daniel para se tornar um veterinário. Está vendo o diploma dele de veterinário ali? Ele agora escolheu a profissão com base em memórias profundas da sua infância, sempre atreladas a um cachorro. Isso está aí. Só que não está evidente. Você tem que ler as fotografias com uma atenção um pouquinho maior. Mas isso está escrito aí. Isso está desenhado aí. Se a gente percebe isso e vai para o texto dos Salmos, a gente começa a perceber algumas coisas.
E eu queria que você acompanhasse isso que eu estou te falando, olhando para os salmos que eu vou citar aqui. Tá bom? Abre aí no Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3. Olha só, é um salmo de sabedoria o primeiro, o 2 é um real, o 3 é um de lamento e o 4 é um de lamento e confiança. Mas todos eles vão falar: ímpios conspiram contra o Senhor Deus e contra o seu ungido. O mundo não gosta de Cristo. Ponto. As pessoas não gostavam de Davi e o mundo não gosta de Cristo. Você já reparou que se você mudar o texto de uma música e começar a cantar para o axé, pode, mas se mudar do axé e cantar para Jesus, você vai ser processado por mudar a letra da sua própria música aqui no Brasil? As pessoas não gostam de Jesus. Ponto. E a verdade está lá no Salmo 1, os ímpios escarnecem enquanto o justo medita na Torá. Mas no Salmo 2 está dizendo, os povos imaginam coisas vãs e ficam dizendo, vamos romper o laço, não vamos seguir o ungido. No Salmo de número 3, os inimigos estão dizendo, Deus não vai salvar o ungido. No Salmo de número 4, os ímpios estão dizendo, é esse aí que vai fazer bem para nós? É esse o ungido? Estão desprezando o ungido nos 4 salmos. No primeiro eles escarnecem, no segundo eles não se submetem, no terceiro eles perseguem e no quarto eles zombam. Só que aí, o que acontece? Deus dá vitória para o seu ungido mesmo assim. Então, no Salmo 1, o Senhor conhece o caminho dos justos e o ungido vai prevalecer. O Senhor decretou a vitória do seu rei ungido, ele vai dar todas as nações em herança para esse ungido. O Senhor protegeu Davi de Absalão e o Senhor distingue para si o piedoso. E aí? E por último, então, se os ímpios conspiram contra Deus e contra o ungido, mas Deus dá vitória ao ungido, deixa eu te dar um conselho. Não se rebele contra o Senhor e contra o seu ungido. Não é uma estratégia inteligente. Então, como é que eu sei isso? Não siga o caminho dos ímpios, ele vai perecer. Busque a justiça, não busque a impiedade. Beije o filho e se refugie no filho. Deixai-vos advertir, juízes da terra, diz o Salmo 2. O Salmo 3, do Senhor é a salvação. Deus fere meus inimigos no queixo e quebra os dentes deles, diz Davi no Salmo 3. E no Salmo 4, irai-vos, mas não pequeis. Tremam de medo, mas não se atrevam a falar contra o ungido do Senhor. Sossegai o coração no travesseiro e ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Essa lição está perpassando aqui. E a gente precisa ler o livro dos Salmos assim, dentro desse contexto. James Hamilton, um comentarista contemporâneo que tem abençoado também profundamente a minha vida, ele comenta o seguinte: o Senhor separa o homem justo, plantando-o junto às correntes de água da Torá, Salmo 1, verso 3, instalando-o em Sião, seu santo rei no santo monte, decretando o seu reinado eterno, Salmo 2, sendo o seu escudo e glória e aquele que levanta a sua cabeça, lembrando que isso aqui fala de ressurreição, comentamos semana passada, ouvindo a sua oração, Salmo 3, sustentando, Salmo 3 ainda, quebrando os dentes dos inimigos. Tudo isso mostra que esse homem pertence ao Senhor, que o Senhor o escolheu e o separou para si, e garante que o Senhor continuará a ouvir a sua oração. Isso foi uma certeza de Davi, que sabia que o ungido final não era ele. Foi uma certeza de Cristo. Eu fico pensando, queridos, nós vamos nos aproximar da ceia em instantes. Como é que você tomaria essa ceia se você soubesse que amanhã às 9 horas da manhã você estava morto? Como é que ia ser? Jesus Cristo serviu a ceia sabendo exatamente isso. Ele não entrou em desespero, embora ele tenha transpirado gotas de sangue, mas ele foi. Ele chegou a dizer na cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Foi difícil? Claro que foi. Ele experimentou a maior de todas as dores, a ponto de falar do Salmo de Lamento, que culmina uma sequência de Salmos de Lamento. O Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Mas você vê Jesus sofrendo tremendamente. Não o vê desesperado. Não o vê em pânico. Não o vê com ataque de ansiedade. Você vê Cristo dizendo: Pai, nas tuas mãos, estou crucificado, mas sabe aonde eu estou entregando o meu espírito? Nas tuas mãos, nas mãos do meu Pai. Isso é o que nós precisamos aprender e podemos lembrar. Nós vamos aprender outros salmos de lamento na jornada, mas já estamos acabando por aqui. Por quê? Porque eu espero que agora, de verdade, você leia o Salmo 5, o 6, o 7, e você mesmo já sabe fazer essas conexões. Porque se eu for pregar os 150, você já fez as contas, fica 3 anos só no livro dos Salmos. Não sei se você já teve essa dúvida, será que o pastor vai pregar 3 anos no livro? Não vou. Os 5, o 6 e o 7 eu já vou pular.
Por quê? Porque você já pegou o jeito, você já sabe fazer. Já dei até desenho, até do Daniel, já fiz um carrossel para você. Agora você vai sozinho, não vai? Agora o vídeo está lá na playlist, agora o PDF vai aqui para você no grupo e agora você se vira. Semana que vem é Salmo 8, que daí já é uma outra história. Daí a gente conversa, ok? Mas veja, nos lamentos típicos, como é o caso do Salmo 13, sempre há uma confissão de fé e um voto de louvor. Qual é a confissão de fé de quem está lamentando? O Senhor distingue para si o piedoso. Estou tranquilo, estou sofrendo, mas Deus distingue para si o piedoso. Qual que é o voto de louvor? Eu vou deitar e vou dormir, Senhor, porque o Senhor me faz repousar seguro. O Senhor é minha alegria, o Senhor me responde quando eu clamo. Então, quando a gente sabe disso, a gente começa a aprender a lamentar adequadamente. Por isso é que a gente, então, sabe que vai vencer, porque nós estamos unidos ao Rei messiânico, ungido, que venceu. Então, quando a gente canta que estamos unidos a Cristo no hino Cada Momento Me Guia o Senhor, nós morremos com Ele na sua morte, ressuscitamos com Ele para uma nova vida, como lemos em Romanos 6 na liturgia do culto, a gente sabe isso, a gente está unido com Cristo. E olha o que o Catecismo de Heidelberg, outra herança bonita da nossa fé reformada, vai nos lembrar. Qual é o seu único fundamento? E a palavra fundamento no original é interessante. Alguns traduzem como consolo. Consolo é verdade, isso te consola. Mas te consola por quê? Porque é um fundamento da minha vida, é um alicerce na minha vida. O meu único fundamento é Jesus. Eu pertenço a Ele de corpo e alma, na vida e da morte, não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue, Ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora Ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nem um fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele daqui em diante de todo o coração. Uma pessoa dessa dorme bem, querido? Dorme muito bem. Já pensou que coisa boa você chegar em casa hoje e antes de dormir falar assim, qual é o fundamento da minha vida? O fundamento da minha vida, deixa eu explicar, é que eu sou de Jesus. Que eu vou deitar hoje, eu vou dormir. Porque um fio de cabelo não vai cair da minha cabeça se Jesus não deixar. Ele me comprou com o seu sangue. Ele me deu a vida eterna. Eu estou unido com Ele na sua morte e ressuscitado com Ele na sua ressurreição. Ele me guia a cada momento. Essa é a certeza que eu tenho na minha vida. E aí então, eu penso, uma leitura informada das Escrituras faz uma grande diferença. Querido, você e eu somos chamados a essa vida abundante, mas ela não vem sem esforço. Quem quer ter abdômen trincado tem que ir para a academia, fazer dieta, malhar. Não adianta. Não adianta, não é dormindo. Se fosse dormindo, ia ser tranquilo, né? Dormi 12 horas hoje, acordei com o abdômen já, medida já diminuiu. Não é assim que funciona. Sua vida na fé não vai se aprimorar sem um estudo consciente e intencional das Escrituras. Certo? Depois, você consegue entender agora por que na igreja de Genebra os calvinistas cantavam apenas os salmos e para eles estava bom? Porque eles conseguiam fazer essa conexão entre Salmo 1, 2, 3, 4, Cristo, e eles entendiam Cristo em cada um dos salmos, então eles estavam cantando a história de Davi, mas eles não estavam pensando em Davi não, eles estavam pensando em Jesus. Nós não estamos aqui defendendo aquilo que é chamado de salmodia exclusiva. Algumas igrejas defendem que só se deve cantar salmos. Não creio que isso seja adequado, mas eu creio que nós deveríamos cantar salmos, ou seja, eu defendo a salmodia inclusiva. Cantemos salmos também, porque isso é importante. Depois, anuncie o evangelho de maneira audaciosa. Para de ficar com medo. Olha, deixa eu contar um negócio para você, Jesus te ama e eu também, dá uma chance para Ele, vai, por favor. Esse não é o Jesus da sua Bíblia. O Jesus da sua Bíblia é o Rei do Universo. Para de ter medo, querido. Comece a chegar para os outros e falar assim, olha, você é livre para fazer o que você quiser da sua vida, mas deixa eu te contar, existe um Rei no universo que vai pedir conta para você. E Ele governa tudo, e Ele é o consolo da minha vida, e eu tenho paz no meio das dores, e eu deito e durmo, e eu não passo por essas aflições da mesma forma que você. Eu passo pelas mesmas aflições que você, mas eu não me entristeço como quem não tem esperança, eu não me desespero como quem não tem um fundamento da alma. Eu tenho Cristo. E comece a anunciar com audácia, que daí as pessoas vão olhar e falar assim, ele deve saber do que está falando. Davi deixou o modelo para nós. Tenha essa certeza inabalável, porque a Escritura nos convida a ela. E tenha uma boa noite de sono hoje, depois do banquete. Não, pensa como Deus é bom, querido.
Pensa como Deus é bom. Papá e naninha. É isso que está tendo hoje. Você vai comer o banquete na mesa de Cristo. E depois você vai deitar e vai dormir com o seu Senhor. Ele te alimenta de todos os modos possíveis. E quando ele serviu essa mesa pela primeira vez, para que a celebrássemos em memória dele, ele sabia que ele estava para morrer. E ele não estava com medo. Então você vai comer dessa mesa e vai falar: Senhor, manda embora o meu medo, em nome de Jesus. Traz paz ao meu coração, em nome de Jesus. Ensina-me a crer que no Senhor eu sou mais do que vencedor, em nome de Jesus. E que da mesma maneira como o pão e o cálice vão alimentar a nossa alma através do paladar, e como a palavra está nos alimentando através da nossa audição, que você seja completamente alimentado pelo Espírito de Deus hoje e saia para uma vida que proclama esse rei, com a mesma audácia de Davi, o mavioso salmista de Israel. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.